Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro que estamos a estudar, que é o livro de Daniel. E vamos agora para o capítulo número 6. Daniel, capítulo 6. E vamos fazer a leitura, que aliás vai ser projetada, do versículo 25 até ao 27. Daniel 6, 25. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós temos estado a falar deste livro, que tem uma estrutura muito simples. E seria bom que no final destes domingos os irmãos pudessem dizer assim: eu já conheço o livro de Daniel. Não em todo o pormenor, mas naquilo que é essencial. Então nós podemos dividir este livro em duas partes. Vamos chamar a primeira uma parte histórica e a segunda a parte profética. A primeira parte, que é aquela que nós temos estado a ver, vai do capítulo 1 até ao 7. O capítulo 1 é basicamente uma introdução ao livro, que nos situa no contexto de todo o livro. E depois, então, a partir do capítulo 2 até ao 7, nós temos um conjunto de narrativas históricas, mas também de profecias. E nesta primeira parte há uma coisa muito interessante. É que o primeiro capítulo é escrito na língua hebraica, mas depois os capítulos 2 a 7 são escritos na língua do Império, a língua prevalente, que era o aramaico. Esta língua tornou-se muito popular, de tal maneira que no tempo de Jesus era a língua que se falava na Palestina. Então, certamente Jesus falava aramaico. Também falava e conhecia muito bem o hebraico, mas a língua de comunicação era o aramaico. E é muito interessante isto porque o aramaico era a língua que se falava e que era conhecida e que servia para comunicar fora da Palestina, onde estava Israel. Então, isto quer dizer o seguinte, que o objetivo era atingir os gentios, não os judeus. Falavam, obviamente, hebraico, mas os gentios. E nesta primeira parte, Daniel aparece na terceira pessoa. Então, e Daniel teve uma visão, e Daniel interpretou. Quando nós chegamos à segunda parte, e lá chegaremos, se Deus permitir, no capítulo 8 a 12, nós vemos também visões, profecias, mas escritas noutra língua, em hebraico. Porquê? Porque nesta segunda parte, o grande interesse de tudo aquilo que é falado tem a ver com o povo judeu. Então agora a língua hebraica adequa-se exatamente a estes destinatários. E aqui Daniel já aparece na primeira pessoa. Eu, Daniel, estive triste, orando e jejuando. Eu. Então são duas partes distintas, com objetivos distintos. Se nós lembrarmos também a estrutura, agora na primeira parte, do capítulo 2 ao 7, uma vez que o capítulo 1 é uma introdução. Então eu chamei a atenção dos irmãos para uma coisa muito curiosa. É a maneira como está organizada esta parte, usando uma forma literária chamada quiasmo. Hoje para nós é um pouco desconhecida, mas o quiasmo era uma colocação em espelho, partes simétricas. É muito interessante que há vários livros da Bíblia onde nós podemos encontrar esta estrutura.
Então, o capítulo 2 vai se refletir no capítulo 7, o 3 no 6 e o 4 no 5. Então, como se estivessem em espelho. O 2 e o 7 falam do mesmo tema, que é profecia para os gentios. Nós já falamos disso e os irmãos já têm uma ideia daquele sonho da grande estátua que Nabucodonosor viu. Depois, o capítulo 3 faz ligação ao capítulo 6, que é a proteção que Deus exerce sobre os seus fiéis em momentos de crise. Então, no capítulo 3, são os amigos de Daniel que são lançados numa fornalha de fogo muito, muito forte. Mas o Senhor interveio e salvou ali aqueles amigos de Daniel. E faz a ligação ao capítulo que nós hoje vamos ver, o capítulo 6. O que é que nós vamos encontrar no capítulo 6? Exatamente o mesmo tema, a proteção do Senhor. Agora não sobre os amigos de Daniel, mas sobre o próprio Daniel. Os amigos de Daniel na fornalha de fogo ardente e agora Daniel na cova dos leões. Então estão a ver que é a mesma temática, não é? Proteção, livramento. E já falamos há 8 dias do capítulo 4 e do capítulo 5, que são revelações e operações de Deus na vida de 2 reis. No capítulo 4, Nabucodonosor, que tem uma experiência extraordinária com Deus. Uma experiência dolorosa para ele. Mas ele acaba reconhecendo quem é Deus. O que é algo, irmãos, que nós podemos assim ficar a pensar. Como é que um rei de um império tão grande, um império pagão, como é que ele chega ao conhecimento de Deus? E nós vemos que através do testemunho de Daniel. Então, um homem só, Daniel, e os seus amigos. Eles levaram um testemunho tão forte, não um testemunho apenas verbal, mas um testemunho, de facto, da experiência de vida. Como Deus agiu, como Deus provou ser um Deus vivo. Um Deus vivo. Era um Deus que revelava o que estava escondido. Era um Deus que operava sinais. E depois, no capítulo 5, é a história de um outro rei. Este é o contrário, do rei Belsazar, que não deu glória a Deus. Pelo contrário, ele profanou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém, que tinham sido transportados para a Babilónia, e então o juízo de Deus caiu sobre ele, o rei Belsazar. E a história do Império Babilónico termina no capítulo 5. Então nós vemos no capítulo 4 um homem que ouviu o aviso do Senhor e se converteu, e o outro que teve a mesma oportunidade, mas fechou o seu coração. E por isso nós falamos há 8 dias dos 2 caminhos. Não é? Há 2 caminhos para cada um de nós. Nós temos um caminho que passa pelo arrependimento, pela humilhação diante do Deus vivo, e agora nós temos algo que Daniel não tinha ainda, que é o conhecimento de Jesus Cristo. Então, este é o caminho. Nós aceitarmos a oferta da salvação em Jesus. O outro caminho é o de Belsazar. É nós acharmos que é tudo igual, brincarmos com as coisas de Deus e rejeitarmos a oferta da salvação. Então, meus irmãos, feita esta retrospectiva para nós lembrarmos, vamos entrar propriamente no capítulo 6. Eu pedia que os irmãos mantivessem aberta a Bíblia no capítulo 6 de Daniel. Nós vamos percorrer aqui este capítulo. Então, o que é que nós podemos dizer para não demorar muito? Em primeiro lugar, situar no tempo, não é? Situar no tempo. Estamos em 542, aproximadamente, antes de Cristo. Portanto, lembremos que a invasão final a invasão de Nabucodonosor em Jerusalém foi à volta de 586, portanto já tinha passado bastante tempo. Daniel não era mais aquele menino, agora já era um ancião. Supõe-se que ele teria à volta de 83 anos. Já não era uma criança, era uma pessoa muito idosa, provavelmente frágil, fraca. E também, agora já não estamos mais no tempo dos reis de Babilónia, porque já o império tinha passado para as mãos da Pérsia, ou da Medo-Pérsia. E quem reinava era um rei chamado Dario, o Medo. Dario, que era originariamente da Média, e que era agora o imperador da Pérsia.
Muito bem, então estamos situados no tempo. Agora vamos ver o que é que estava a acontecer na vida de Daniel. Daniel, desde muito jovem, assumiu uma posição no reino muito, muito importante. Porque os reis, todos os reis que iam passando, viam que Daniel era um homem extremamente inteligente, hábil, um bom político, um bom administrador, mas também tinha outra característica. É que o Espírito de Deus estava sobre ele. Isso era evidente na vida dele. As pessoas viam isso. E então todos queriam Daniel. E de facto ele passou por todos os reinos. Passou Nabucodonosor e depois até Belsazar, o último. E agora entrou no império da Pérsia. Muito bem. Como é que estava organizado o império neste momento da vida de Daniel? O reino estava dividido em 120 províncias. À frente de cada província estava um presidente. Era um império muito grande. E havia 3 príncipes que cada um era responsável por 40 presidentes. Então nós tínhamos o rei, 3 príncipes e depois cada um tinha 40 presidentes. Daniel era um dos 3 príncipes. Imaginem a posição que ele tinha. Mas o rei gostava tanto dele, apreciou tanto as qualidades de Daniel, que quis colocá-lo como alguém que estava acima dos próprios príncipes, que estivesse só abaixo dele imediatamente. Quis fazer Daniel o segundo. Então nós tínhamos esta estrutura. O rei, Daniel, 3 príncipes e depois então os 140 presidentes. Ora, irmãos, é evidente que todos aqui se calhar já sabem por experiência, quando nós subimos muito, surgem sempre os invejosos, não é? Ciúme. E então surgiu este grande ciúme. Certamente inveja. Aquele ancião, como é que aquele ancião, ainda por cima judeu, um estrangeiro, como é que Dario o ia colocar nesta posição tão elevada? E gerou-se de facto um ambiente certamente de ciúme, de inveja. E então nós vamos ver o que aconteceu. Há uma conspiração contra Daniel. Então eles viram que havia só uma maneira de derrubar Daniel da sua posição, que era acusá-lo de alguma coisa que o rei visse que não podia confiar em Daniel. A questão é, o que é que havia na vida de Daniel que fosse tão grave que o rei iria perder a confiança nele? O que é que Daniel teria feito? Seria corrupto? Será que Daniel desviava fundos para si mesmo? Será que era uma pessoa que era manipulada por familiares? Havia alguma coisa de grave na vida de Daniel? Não. E nós lemos que não havia nada que eles pudessem acusar Daniel, a não ser uma coisa. E nós lemos aqui, se os irmãos estiverem abertos, no capítulo 6, o versículo 5. Até podemos ler o versículo 4 primeiro. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. E então no versículo 5 vamos ver a estratégia deles. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele, onde? Na lei do seu Deus. Quer dizer, na religião dele, na vida espiritual dele. Era a única maneira de poderem atingir Daniel. Oh, meus irmãos, que bom seria se todas as pessoas que nos conhecem dissessem isto de nós. Olha, eu não tenho nada a dizer sobre esta senhora, sobre este jovem, sobre este homem. Não há nada a dizer. Só tem um problema. É um fanático. É um radical. Anda sempre a falar de Jesus e da Bíblia e de Deus. É o único problema que ele tem. Muito bem. Então, foi isto que aconteceu. E eles montaram uma armadilha. Muito simples. Foram ao rei e disseram: rei, faz um decreto que todas as pessoas do reino, todos os súbditos do reino, durante um mês, durante 30 dias,
não possam dirigir uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei. Bom, o rei, como homem, vaidoso, não é? Ele deve ter ficado assim, não é má ideia. Em vez de fazerem petições aos deuses, fazem petição a mim, como se ele fosse também um deus, não é? E quem não fizer assim, versículo 7, seja lançado na cova dos leões. Bom, a cova dos leões era um lugar de execução dos inimigos do rei. Os irmãos imaginam que não era nada agradável, era um buraco onde estavam leões que eram mantidos sem alimentação durante algum tempo, e quando havia uma execução, a vítima era atirada. Os leões cheios de fome dilaceravam a vítima em pouco tempo. Era a cova dos leões, um lugar temível. Muito bem, e o rei assinou esta lei que ficou a vigorar durante 30 dias. Vamos ver agora o que vai acontecer. Qual foi a reação de Daniel? Eu acho muito interessante, irmãos, o início do versículo 10. Querem ler comigo? Diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, os irmãos imaginem que chega a notícia a Daniel. Daniel, saiu uma lei que durante 30 dias ninguém pode dirigir uma petição a qualquer Deus, nem a qualquer homem. Mas se houver alguma petição, tem que se fazer diretamente ao rei. E o que é que fez Daniel? Se fosse eu dizia assim, bom, vou-me fechar aqui dentro. Vou até orar, mas em vez de eu orar com aquela visibilidade toda, porque nós lemos que ele tinha no quarto janelas abertas, ele fazia questão, as janelas abertas, e orava virado para Jerusalém, porque ele tinha uma intercessão muito especial por Jerusalém, para que o Senhor perdoasse ao povo, para que o povo voltasse à sua terra. Então, quando ele recebeu essa informação, o que é que ele fez? Escondeu-se? Ele foi para o lugar dele de oração, abriu as janelas para todos verem bem e começou a orar como fazia sempre, 3 vezes ao dia. Não sei qual seria o horário, devia ser de manhã bem cedo, a meio do dia, ao fim do dia, que era também os sacrifícios do templo lá em Jerusalém. Então ele tinha aquele esquema ali montado de oração. E assim ele fez normalmente. Mas isto não é um bocadinho aventureiro, não é um bocadinho prudente? Bom, depende da perspectiva. Daniel já tinha vivido muitos anos, já tinha enfrentado muitas coisas. Já tinha chegado a 83 anos. Para ele, o morrer ou não seria a coisa mais importante. Mais importante do que tudo para ele era continuar fiel a Deus. Sabem porquê, irmãos? Porque a vida de Daniel ia acabar. Mas a vida eterna junto de Deus nunca acabaria. E este é o nosso problema, é que nós às vezes nós não temos a perspectiva. Nós estamos obcecados com esta vida, que dura, quanto tempo é que dura? Alguns até dura pouco, outros duram um bocadinho mais. Nós não queremos morrer, que é nosso instinto. E está certo, é isso mesmo, ninguém quer morrer. Pelo menos eu não. E se alguma vez os irmãos ouvirem dizer eu quero morrer, chamem um psiquiatra. Eu estou com uma depressão grave. As pessoas estão deprimidas, às vezes querem morrer. Não aguento. Isso é uma doença. É preciso ser tratada. Então, Daniel, ele estava preocupado com a sua vida. Claro, mas qual era a grande visão de Daniel? Era a eternidade com Deus. Então ele fez um raciocínio muito simples. Mais vale eu ganhar a vida perdendo a vida. Não foi o que Jesus ensinou? Se alguém quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas se alguém perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la. Então nós temos que entender o seguinte: se nós queremos viver só para esta vida, se nós queremos salvar esta vida,
se nós queremos não fazer nada que possa prejudicar esta vida, nós vamos perdê-la. Se nós queremos viver para os bens materiais, se nós queremos, estamos sempre obcecados em não ofender ninguém que suspeite que é da nossa fé, temos vergonha de dizer que somos cristãos, se temos vergonha de ir à igreja, se temos vergonha de falar de Jesus, para estarmos de bem com todos, para ninguém apontar o dedo, nós vamos perder a vida. Aliás, Jesus disse, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também eu me envergonharei dele perante o Pai e os santos anjos. Então, mas irmãos, o raciocínio de Daniel era claro. Ele ia continuar sendo fiel ao Senhor ou ia dobrar-se à vontade do Rei. Ele fez uma escolha. E esta é a escolha que nós temos que fazer. Eu acho que nenhum de nós está ameaçado de ir para a cova dos leões, pois não? Nós não estamos ameaçados de sermos presos. Não estamos ameaçados. Nós estamos aqui hoje, graças a Deus, com liberdade. Em tantos lugares do mundo, irmãos, não há esta liberdade. E nós temos esta liberdade. Temos paz, não temos bombas a cair, estamos aqui bem, não é? Mas a fidelidade não é só quando estamos aqui reunidos. É na nossa vida diária, é 3 vezes ao dia. Cada dia. É nós buscarmos o Senhor, é nós estarmos na presença do Senhor. Não estou a dizer que é preciso orar 3 vezes ao dia. Estou a dizer que é a vida do dia a dia. Nós somos servos do Senhor ao domingo. E à segunda-feira, acho que também somos. Também somos, à segunda-feira. À segunda-feira já não sou tão querendo. E à terça. E na família, eu continuo a ser servo do Senhor no meio da minha família. E no lugar do meu trabalho, eu continuo a servir ao Senhor no lugar do meu trabalho ou esqueço? Então, a fidelidade de Daniel, diária, constante, é esse grande testemunho. E é claro que ele foi encontrado cometendo um crime. Qual foi o crime? Estava a orar. Então, a palavra do Senhor diz que nós somos bem-aventurados quando somos perseguidos por amor ao Senhor. Não é quando somos perseguidos, às vezes há pessoas que no emprego não trabalham o que devem, que deviam entrar às 9 e entram às 9h30, são despedidos e não podem dizer, olha, eu fui perseguido. Não estava a servir bem. Então, nós temos esta noção da vida de Daniel. O único crime a que ele foi apontado foi a oração, a sua fidelidade ao Senhor. Então, vem a acusação. No versículo 12, vem a acusação. Os conspiradores, os inimigos de Daniel, vão ter com o rei e dizem, olha, rei, tu sabes o que é que aconteceu? Daniel violou o teu decreto. E então, tu disseste que quem não cumprisse o decreto, a ordem que tu deste, seria lançado na cova dos leões, não é ao rei. E havia um princípio, que era a palavra do rei não podia voltar atrás. Ele estava vinculado à sua palavra. Ele não podia anular a sua palavra. E então, nós lemos que o rei, apesar de ele gostar tanto de Daniel, ao ponto de querer colocar no segundo, mas o rei, ele procurou livrar Daniel. Nós lemos no versículo número 14, até ao pôr do sol, trabalhou por o salvar. O rei queria salvar Daniel, mas não conseguia. Porque a lei tinha saído, ele estava amarrado àquela lei. E então, o que é que aconteceu? Aconteceu que Daniel foi levado para a cova dos leões. Então nós vamos ver aqui no versículo 16 e 17 que o rei, mas é muito interessante nós vermos como o rei se dirige sempre a Daniel. No versículo 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Agora reparem as palavras do rei, que são muito impressionantes. E falando o rei, disse a Daniel, o teu Deus, olhem o testemunho que ele tinha já no coração. Dario, pagão, Dario da Pérsia. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Oh, irmãos, que palavra extraordinária, uma palavra de fé. De um homem que nós nunca esperaríamos que tivesse uma palavra destas.
Mas lá está, era tal o impacto do testemunho de Daniel, era tal a sinceridade, a autenticidade da vida de Daniel, que o rei não podia negar. E ele disse: olha, Daniel, eu tenho que cumprir a palavra, mas eu sei que o teu Deus te livrará. Glórias a Deus, que maravilha. Então, meus irmãos, nós vemos que ele vai ser lançado. Eu agora gostava que os irmãos acompanhassem a leitura do versículo 17. Porque há aqui um pormenor muito interessante no versículo 17. Lemos assim: e foi trazida uma pedra. E os irmãos vão notar as semelhanças que há com o sepultamento de Jesus. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. Jesus também, ele foi colocado numa sepultura cavada na rocha e foi colocada à porta uma grande pedra, que se supõe que pesaria à volta de 2 toneladas, aquela pedra. E o rei a selou com o seu anel. Portanto, quando fizeram uma proteção e o rei selou com o seu anel, ninguém podia abrir aquela pedra, não é? Era uma espécie de uma porta que tapava a cova. Da mesma maneira, o túmulo de Jesus também foi selado. E sabemos que ninguém podia, sob pena de morte, violar o selo do império. Ninguém podia mexer ali. Para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. E agora Daniel é lançado naquela cova dos leões. Que nos lembra que também Jesus foi lançado não na cova dos leões, mas num lugar de morte. Não é? Foi a grande batalha de Jesus. Foi a morte. Ele morreu e foi lançado, não é? Lançado na cova, na sepultura. Ele ficou na sepultura. Ficou. Jesus foi derrotado. A pedra foi colocada na sepultura de Jesus. O sepulcro foi selado. Ele ficou lá. Não. Da mesma maneira, Daniel também não vai ficar. Então há aqui um aspecto profético que é muito interessante. Então nós lemos a parte mais agradável, não é? Que é a bênção do Senhor. Nós lemos em primeiro lugar, no versículo 18, mais uma vez, o que a mim me impressiona muito é a atitude do rei. A tristeza profunda do rei. Irmãos, o rei, ele matava todos os dias quantos ele queria. E estava habituado a dar vida, a dar morte. Era um homem até sanguinário, violento, cruel. Nós vamos ver a seguir. Mas com Daniel, o coração dele derrete-se. Muito sensível. E nós lemos no versículo 18. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o som. Irmãos, uma grande tristeza que ele perdeu Daniel. E nós vemos no versículo 19: e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. Versículo 20: e chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, ele estava cá fora, não é? Olhando para aquela cova tapada com a pedra. E o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, ainda havia uma réstia de esperança no coração do rei. Será que o Deus de Daniel poderia ter livrado Daniel? E então aconteceu algo extraordinário. Veio uma voz daquela cova. A voz de Daniel, que falou ao rei: ó rei, vive para sempre. E agora aqui está um milagre no versículo 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Irmãos, eu repito, animais esfomeados, que se apanhassem alguma coisa com carne, dilaceravam e comiam no instante. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência
diante dele. E depois a reação do rei no versículo 23. Então o rei muito se alegrou. Coisa maravilhosa. Meus irmãos, eu já disse no outro dia que eu creio que nós vamos encontrar Nabucodonosor no céu. Porque ele teve uma experiência de conversão. E olhem que Dario também está perto. Se calhar também vamos encontrar. A maneira como ele fala do Deus de Daniel, não é só de Daniel, é do Deus de Daniel. Dar-se-ia que o teu Deus te tenha podido livrar. Então, ele tinha fé, não é? Daniel, o teu Deus é quem tu continuamente serves. Ele te livrará. Isto é fé, meus irmãos. É uma fé, talvez não seja uma fé muito esclarecida, mas é uma fé. Ele tinha fé no Deus de Daniel. Então o rei muito se alegrou. Mandou tirar Daniel da cova e nenhum dano se achou nele. Não havia nada. E agora vamos terminar no versículo 23. Qual é a última frase do versículo 23? Porque crera no seu Deus. Então, qual era o segredo de Daniel? Como é que ele passou estes impérios todos? Tantas lutas, tantas perseguições. Como é que ele venceu tudo? Porque ele cria no seu Deus. E não era crer, há muita gente que diz, eu creio em Jesus. Não era crer essa fé. Era seguir a Deus, viver com Deus, ter um relacionamento com Deus. A fé é isso. Então, o milagre tinha acontecido, porque ele creu a Deus, em Deus. E agora, irmãos, vem o reverso, as consequências. Por um lado, para os acusadores, foi muito mau. Eu já tinha dito que o rei era um homem cruel, não é? Naquele tempo não havia prisão preventiva, termo de residência, não, era logo morte. E no versículo 24 nós lemos, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e eles é que foram lançados na cova dos leões. E não só eles, e os filhos e as mulheres, aquela tropa toda. Olha, irmãos, eu creio que os leões deviam ter sido graças a Deus. Estava com tanta fome e agora de repente surgiu aquele abastecimento de carne. Irmãos, uma coisa horrível. Imagina os gritos, a ferocidade daqueles animais. Meus irmãos, é assim, não é? Nós lembramos também a história de Esther. Os irmãos já leram o livro de Esther. É uma história muito interessante porque Esther era judia, mulher do rei, e houve um momento em que se levantou um homem chamado Amã, que queria destruir todo o povo judeu no Império. E então houve um homem chamado Mardoqueu, que era primo de Esther, que disse, Esther, nós vamos todos morrer. Porque Amã, ele vai destruir a todos. E eu vou ser o primeiro, porque Amã tinha um ódio especial por Mardoqueu. De tal maneira que mandou construir uma forca especial para Mardoqueu. Mas eles oraram e jejuaram 3 dias, pedindo ao Senhor misericórdia. E no fim daqueles dias aconteceu um milagre, não vou aqui contar a história toda. O rei percebeu que Amã tinha agido de uma forma maliciosa e fraudulenta, ao contrário de Mardoqueu. Mardoqueu já tinha sido usado para livrar o rei. Então havia até uma dívida de gratidão do rei para com Mardoqueu. Não podia matar Mardoqueu. Era o outro, Amã, que estava a agir de uma forma errada. E então o rei fez o seguinte, mandou enforcar naquela forca, não era Mardoqueu, mandou Amã. E Amã foi enforcado na forca que ele mesmo tinha construído. Então nós vemos, irmãos, como mais vezes o Senhor faz isto. Há uma coisa má apontada para um servo do Senhor e aquela coisa má volta-se contra quem dirigiu aquela ameaça. Isto tem acontecido muitas vezes. Eu tive uma experiência uma vez, não vou aqui contar, exatamente isso. Quando nós somos fiéis ao Senhor. Claro que eu não estou a dizer que sou fiel, que sou como Daniel, não é isso. Mas quando nós temos uma porção de fidelidade, uma vida de fé na presença do Senhor, meus irmãos, deixem vir os canhões, as calúnias, as maledicências, deixem vir. Deixem que o Senhor vai tratar disso. Vamos fazer como Daniel, continuar a orar na presença do Senhor, sem odiar ninguém, e o Senhor vai tomar conta. E às vezes acontece isto, como aconteceu aqui. É que no próprio momento
vem o juízo de Deus. No próprio instante, vem o juízo de Deus. Se não for no próprio instante, um dia, no juízo final, ele virá também. Então, meus irmãos, esta é a primeira consequência. A segunda consequência, no versículo 25, é que o rei Dario, ele já admirava muito Daniel e já tinha este entendimento do Deus de Daniel. Agora, reparem como ele vai muito além. No versículo 25, eu gostava de ler de novo, porque este texto é tão maravilhoso, se nós pensarmos que ele vem da boca de um rei pagão. Não é? Um rei que estava no meio de idolatria, deuses por todo lado, ídolos por todo lado. Mas agora ele fala de um Deus. Então no versículo número 26. Reparem, agora é um outro decreto. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, olha, mas agora, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Então, o temor e o tremor. Isto é, Deus é alguém muito sério, poderoso, que opera perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo. Maravilha, não é? Porque aqueles deuses que o rei tinha à volta, aquelas imagens, aqueles nomes esquisitos, aqueles rituais, aquilo era tudo coisas mortas, que não operavam como Jeremias diz a respeito dos ídolos. Os ídolos das nações são vãos. Têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm mãos, mas não apalpam. Não os temais, porque eles não podem fazer nem bem nem mal. E nós, infelizmente, estamos num país onde as pessoas ainda andam a carregar ídolos, a servir imagens. Que tristeza, meus irmãos. Mas este rei, ele entendeu, há só um Deus que deve ser adorado e servido. Ele chamou o Deus de Daniel, e nós chamamos o Deus de Jesus Cristo. É Ele o único a quem nós devemos adorar, servir, honrar, temer e tremer. Porque se Ele é bondoso para connosco, Ele também é justo juiz para com os seus adversários. O seu reino não se pode destruir e o seu domínio é até ao fim. E para terminar, no versículo 27, Ele livra, porque Daniel foi livre, não é? Ele viu. Ele livra, Ele salva, Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel prosperou no reino. Portanto, a vontade de Dario foi feita. E ainda Daniel entrou num outro rei, que foi o rei Ciro, o persa. Então nós vemos na vida de Daniel, irmãos, este exemplo extraordinário de uma fé viva. Não é? Uma fé viva. Não adianta a gente ter conhecimento e não ter fé. Temos de experimentar. Clamar ao Senhor. Ser fiel ao Senhor. Nas nossas dificuldades, dizer, Senhor, eu te coloco na tua presença a minha dificuldade, o meu problema. Não retrocedermos, não nos envergonharmos, não recuarmos na fé, não trocarmos as coisas da eternidade por meia dúzia de coisas desta vida. Não vale a pena, irmãos. É mau negócio. Muito mau negócio. Vamos ter a perspectiva de Daniel. Mais vale perder a vida para ganhar a vida. É esta a nossa perspectiva. Eu não estou a dizer que nós temos que perder a vida aqui, morrendo. Não é isso que eu estou a dizer. Mas nós temos que deixar certas coisas de lado na nossa vida. E tomar, às vezes, posições firmes. Aquilo que está contra a vontade de Deus, nós temos que dizer não. Pronto. Mas o que é que vai dizer o pai, a mãe, o tio, o avô, o marido, a mulher? Em primeiro lugar, é o que é que diz Deus na sua palavra. É isso. Então, é uma opção muito simples. Se eu tenho fé em Deus, então eu vou colocar em prática aquilo que Deus diz na sua palavra. É a única coisa que o Senhor pede. É fé. O justo viverá pela fé. Mas, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, vamos ser como Daniel. Estamos num tempo muito difícil, irmãos. Muito difícil, porque, de facto, nós sabemos que muita gente está mais preocupada em obedecer aos homens do que a Deus, em curvar-se perante os homens, em vez de Deus. Mas, nós temos aqui um versículo que eu queria lembrar, quando os apóstolos foram chamados em Jerusalém, foram chamados
às autoridades, foram à esquadra da polícia, não é? E eles disseram, vocês estão proibidos de falar nesse nome de Jesus. O que é que eles responderam? Mais importa obedecer, obedecer a Deus do que aos homens. O que é que o irmão acha? O irmão é capaz de dizer amém? Mais importa obedecer a quem? A Deus. E quando houver um conflito entre a lei civil e a lei de Deus, em primeiro lugar está a lei de Deus. E é por isso que hoje há irmãos nossos que estão nas prisões. Porque eles colocaram a lei de Deus em primeiro lugar. Segunda aplicação, Daniel dá um exemplo vivo do que é uma vida de oração. Então, o que é a oração? Nós vemos na vida de Daniel, é algo prioritário, regular e constante. Não é orar assim, olha, eu estou aflito, tenho um filho no hospital, vou orar. E antes? Quando o filho estava em casa, não orou? A oração tem de ser uma relação diária, constante com o Senhor. E acompanhado de uma atitude de humildade, com petições e súplicas, com ações de graças, como Daniel fazia. E nós lembramos este texto tão maravilhoso do apóstolo Paulo, ele diz, não estejais inquietos, podemos dizer hoje, ansiosos, coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Pastor, eu ando muito nervoso por causa disto. E a minha pergunta é, já orou? Já orou? Porque quando nós oramos, a paz de Deus enche o nosso coração. Os irmãos sabiam? Não quer dizer que a solução esteja logo ali, mas há uma paz que Deus coloca no nosso coração. E com ações de graças. Agradecendo ao Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós só pedimos e até protestamos porque nós não temos isto, porque Deus não nos deu aquilo. E porquê é que nós não agradecemos tudo aquilo que nós temos? Aquilo que Deus nos dá. A saúde, a vida. Mas, às vezes o ancião de 90 anos, uma vez tive essa experiência, 93 anos, o homem foi lá à igreja, trazido pela neta, e o que é que o Senhor quer que a gente ore? Pelos meus olhinhos. Quer dizer, é uma pessoa sem qualquer visão, não apenas dos olhos, mas qualquer visão da eternidade. Então, uma pessoa de 90 anos não queria usar óculos, porque deviam-lhe pisar nas orelhas, não é? Então, meus irmãos, nós temos que dar graças a Deus por aquilo que nós temos. E, acima de tudo, porquê? Porque a vida vai continuar para nós. A vida um dia vai terminar, mas ela vai continuar. E vai continuar de uma forma tão maravilhosa que se o Senhor nos mostrasse o que nos espera, todos nós queríamos partir hoje já. Senhor, vem-me buscar já. Porque é tão maravilhoso, mas não. O Senhor diz, não, vais ficar aí, vais-me servir, vais orar, vais dar testemunho, porque eu quero salvar ainda muitas pessoas através do teu testemunho, como Daniel fez. O testemunho de Daniel foi algo impactante. Muitos acham, e eu também acho, que os magos que vieram do Oriente para adorar a Jesus, eles vieram exatamente porque Daniel deixou um testemunho séculos antes. Passou e passou e passou, e eles tinham o testemunho. O impacto do testemunho de um homem só. Mas como foi tão importante. E finalmente, Daniel enfrentou perseguição com fidelidade e coragem. Sereis odiados por todos por amor do meu nome, disse Jesus. Mas quem perseverar até ao fim, esse será salvo. Irmãos, atenção que nós temos de estar preparados para o seguinte. Se eu disser assim a um amigo meu, olha, queria-te contar uma coisa maravilhosa que me aconteceu. Conta. Olha, encontrei Jesus. Ele vai ficar logo de candeias às avessas. Este encontrou Jesus. Agora, deu em fanático. Deu nisto e naquilo. Mas, irmãos, nós temos de estar preparados. Se alguém reagir mal, para já nós temos de ter sabedoria, não é? Para falar. Mas se alguém reagir mal, qual é o problema? Jesus disse, o mundo me aborrece a mim e vos aborrece a vós também. Então nós estamos do lado de Jesus. Se o mundo não gosta de Jesus, é natural que também não goste de nós. Que acho estranho nós termos um comportamento assim, tão puritano,
é isto, é aquilo. Não, não, eu sou fiel a Jesus, à sua palavra. Então é um grande exemplo de coragem, no meio às vezes de circunstâncias difíceis. Não ter vergonha de dizer, eu sou de Jesus. Não ter vergonha. As pessoas dizem coisas e não têm vergonha. Coisas às vezes terríveis, não têm vergonha. Nós vamos ter vergonha de dizer que somos de Jesus. Nós somos de Jesus, ponto final, acabou. Amém, irmãos? Então, que esta palavra deste servo do Senhor, Daniel, ela fique gravada no nosso coração. Vamos ficar de pé.